Irmãos queridos, é tão importante quando nós declaramos essa verdade, essa promessa. Tudo que Deus fala é verdadeiro, tudo que Deus falou vai materializar diante dos nossos olhos, porque Ele nos ensinou como funciona. É o tipo da fé de Deus. É crer, acontece. É crer, materializa. É crer, as circunstâncias mudam. E a nossa fé é a ferramenta que move as circunstâncias, retira os obstáculos e agrada o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa noite eu quero trazer uma palavra especial. Está em 1 Reis, você pode estar sentado, capítulo 18, versículo 41 em diante. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 em diante. Diz assim: Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. O que ele disse? Não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Sucedeu que na 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o céu enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Irmãos, é muito forte esta leitura. Ela é muito impactante. Não importa a realidade, não importa o que eu vejo, o que importa é a promessa. Não importa que as pessoas digam a você: a tua chance é pequena. Aquilo que você pretende fazer, outros fizeram e não acertaram, não tem solução. Ou muitas vezes, situações que aparecem e você insiste em fazer, e é para fazer, porque está em você a perseverança e um conselho de Deus para fazer. Faça, porque dá certo. Porque quando Deus não está no negócio ou naquela situação, é melhor não fazer. Mas o Deus que nós cremos é o Deus que do nada criou tudo. Não tinha nada nas suas mãos e houve, criou, existiu para o nosso benefício. E quando nós começamos a entender as letras da palavra, a história, o que Deus fala, o que Deus quer impactar no coração daquele que lê a Bíblia, daquele que ouve a palavra, porque diz a Bíblia: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela me acrescenta,
ela me motiva, ela mexe comigo por dentro. Porque se eu não me movimentar por dentro, eu vou ser que vai olhar a pequenez das coisas. Mas quando mexe comigo por dentro, eu passo a ter uma crescente na fé. E eu posso agir como Deus age. Eu posso agir como Jesus agiu. Eu posso agir como os apóstolos agiram. E eu posso agir porque eu tenho autoridade no nome de Jesus para executar tarefas, para fazer proezas e, de pequenas oportunidades, fazer grandes vitórias. É isso que Deus está fazendo. Pegando você, talvez com alguns sonhos a se realizar, e está dizendo para você: você é do tamanho daquilo que você crê. Está na hora de você aumentar o seu pensamento. Está na hora de você começar a pensar grande. Não ficar na realidade dos olhos naturais. Ficar na promessa que mexe o sobrenatural e traz os céus para dentro de você. Ou melhor, já está. Porque o Espírito Santo é o representante do céu que mora permanentemente na vida do cristão, do crente, que aceitou Jesus como Salvador pessoal. Esse primeiro texto fala uma coisa clara: Elias, você tem vindo de uma jornada de vitória, venceu 450 profetas de Baal, aqueles que profetizavam a destruição. Você venceu. Veio fogo dos céus. O altar foi restaurado para isto. A promessa de Deus cumpriu-se. Mas está na hora de você entrar num outro episódio. Muitas vezes a gente tem um milagre de Deus e quer viver só do milagre do passado. Mas a Bíblia diz: pão nosso de cada. Nós não podemos ficar comendo maná envelhecido. Tudo é novo. Eis que faço nova todas as coisas. Porque os nossos olhos brilham, como brilham os olhos de uma criança quando ganha um presente. Ah, que alegria que tem! Realizou o sonho. É assim que nós temos que ficar. Ah, quando ele ouviu o som, o ruído de chuva, ele se lembrou. Deus disse que ao mesmo tempo que teria seca de 3 anos e meio, vai haver chuva. Ele encontra o rei de Israel. Ele já o dispensa. Sabe por quê? O rei estava disposto a comer e beber, se entreter com as coisas naturais. Mas o homem de Deus, a família de Deus, as pessoas que estão comprometidas com Deus, Elias foi para o monte. E lá Deus falou com ele. Há uma diferença de estar gozando do bem da nossa vida e esquecer o monte. Porque muitas vezes na diversão é um momento que nós temos direito. Nós não podemos desassociar a presença de Deus porque estamos num parque de diversão com as crianças ou estamos num lazer. Mas também, naquela hora propícia que você tem, ou tem dado a Deus no seu devocional diário, é nessas horas que Deus quer falar. Acabe não tinha esse hábito bom, mas Elias tinha. E ele foi, e Deus disse para ele: está escutando? Então fala para aquele que está do seu lado. Está escutando? Ele chama o jovem que o servia. Vá e veja se vai chover. Como que está o tempo? Me dá uma avaliação disso. Ele foi. É a visão de quase todos. Quando não tem o sobrenatural. Quando está desassociado, está desconectado do espiritual. Não vê nada. Não manifesta nada. E aí aquele comentário: eu sou da fé. E as coisas não acontecem comigo.
parece que eu estou numa fila de espera. Deus não tem fila de espera. É que a sua fé não está crescente, não está conectado. Porque quando você está conectado, você não tem essa palavra, não vejo nada, não há nada ali. Você começa a ter a percepção daquilo que os olhos espirituais veem. Você tem desejo de progredir, veja aonde você quer chegar. Você tem desejo de ter finanças com abundância, veja aonde você quer chegar e deixa a fita métrica passar para ver se você está com um coração bom para administrar o que Deus vai colocar nas tuas mãos. E o relatório muitas vezes é negativo, não há nada. Veja 3 vezes, 7 vezes, ou melhor. E ele foi, na última vez, ele voltou e disse: profeta, pai, Elias, meu pastor, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Elias entendeu o que Deus queria falar. Correu para a carruagem de Acabe. Acelera, rei, para onde você vai? Porque vai chover. E choveu. Choveu porque a realidade da palavra, ela cumpre o que Deus disse. Nós estamos num tempo de pressão sobre a igreja. Nós estamos num tempo de pressão sobre o crente. Nós estamos num tempo de pressão dos valores que estão sendo invertidos. E querem pregar que um crente religioso, ou um crente melhorado, ele é comissionado a vencer sempre. Eu digo para você, algumas vezes, alguns episódios. Mas ao crente que começa a entender que agora no meio da pressão que você funciona. É agora que você está vendo maus rumores, é que você funciona. É agora que você está vendo relatórios negativos, profetas satânicos dizendo que há uma destruição mundial. É claro que nós que conhecemos a Cristo sabemos que estamos no final. Mas a Bíblia diz que para os filhos de Deus, para a igreja de Cristo, não haverá destruição. Sabe por quê? A igreja tem que se exultar, os filhos de Deus, independentemente do que tem, do que acontece, e fazer valer. Vale a pena eu estar no grupo que faz acontecer, não no grupo que vê as coisas acontecendo e se intimida porque não está vendo. E a fé, ao invés de crescer, ela diminui, porque muitas vezes a pressão vem, você se afasta, você se esfria, qualquer coisa te tira do centro. Não deve ser a nossa atitude, porque dentro desse episódio, eu quero tirar algumas aplicações. Elias era um homem acostumado, como líder. Ele poderia dizer para Deus: Deus, eu quero o meu melhor, como nós temos aprendido. Mas você tem a revelação toda. Ele tinha uma revelação com um alcance menor para aqueles momentos, e muitas vezes não sabia o que ia acontecer. Tinha que ter muita ousadia. Hoje eu e você sabemos o começo da história, o meio e o final, e sabemos que a nossa fé é progressiva, a revelação é progressiva, e muito mais do que está escrito. Mas não podemos querer uma nova revelação se não entendeu nem a primeira, porque a nova vai ser nos céus. Precisa entender essa, que a realidade presente não pode dar o valor da nossa realidade futura. Mas enquanto estivermos aqui, a característica de Elias era um homem que aprendeu a viver a escassez. É um homem que aprendeu a viver sem comida. Poderia ser levado para um outro extremo, não na casa da viúva de Serepta, uma mulher falida, sem comida. Ele poderia ser plantado numa pessoa que tivesse melhor condições, né? Não foi lá que Deus mandou. Mas foi lá
na casa daquela mulher que faltava tudo, só tinha uma porção, que ele viu o milagre da escassez não existir mais. Porque lá diz que o azeite da panela daquela mulher não faltou mais. Não faltou mais comida. Esse homem aprendeu a viver escassez de comida, de água, de situações para moradia, escassez de ajuda. Você sabe que nesse tempo tinha poucos companheiros? Você sabe que nós temos hoje uma multidão de crente? E aqui, poucos acompanhavam, só aqueles que estavam na escola de profeta, porque o preço era muito caro. Sabe qual era? Era profetizar e morrer. É profetizar e ser perseguido. É falar de Deus e ser perseguido. Escassez de cooperação, escassez de perspectiva e dificuldades saindo. Mas aquele homem, ele não viu a realidade determinar a vida dele. Ele creu. Vai chover, vai ter comida, vai ter livramento de Deus. Eu sei que de uma maneira ou outra, se Deus falou, eu creio, vai acontecer. Agora eu pergunto para nós que temos uma revelação completa, de um entendimento, de Gênesis a Apocalipse, será que não poderíamos ser um pouco melhor daquilo que somos? Como diz a palavra em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer homens e mulheres, famílias cristãs, com ousadia nesta palavra, porque quando você crê, as coisas acontecem. Eu sei que muitos dizem isto, mas eu sei também que poucos vivem isto. E o viver essas afirmações vai ser determinante para aquilo que você vai ter. E quando nós cremos, a nossa fé passa a ser audaciosa, ela faz a diferença, e na realidade, a gente vê coisas pequenas se transformarem em grandes, a gente vê os fracos fazendo coisas de proezas, é o que a Bíblia mostra. Você vê que os grandes milagres é da fraqueza que tirou força, é do momento mais difícil que veio uma resposta brilhante e que mostrou a vitória. Eu pergunto, isso cessou? Não. Os milagres que Jesus operou cessou? Não. Os milagres que os apóstolos operaram cessaram? Não. Meu irmão, isto é realidade da promessa de Deus na vida do cristão. A igreja, para entender que é triunfante, vencedora, ela não pode ficar no combate natural. Ela precisa entender espiritual, sentimento e corpo. Espírito, alma e corpo, não corpo. Alma e espírito. Quando chega no espírito não tem mais nada. O corpo corrói. Por quê? A maldição. Do pós da terra comerás. Também vai rastejar. É de Satanás que sobrevive do corpo, do pecado, da parte mais frágil do homem. Depois as emoções. Eu sou emocionado. Irmãos, nós não podemos mais cantar louvor por emoção. Nós temos que cantar por devoção, por fervor dentro do nosso coração. Sabe por quê? A devoção nos leva a nos elevar na presença de Deus. Quando um crente ora com fervor, as coisas modificam completamente. Mas quando você começa a entender que quem dita as normas para a tua vida é o Espírito, não a alma. Quem dita a norma para o teu espírito não é a alma e nem o corpo, é o Espírito. Porque a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si. Então, Elias não tinha esse entendimento, mas ele creu. E quando ele creu por dentro. Porque ele creu que Deus iria fazer a sua promessa acontecer.
E os 3 anos e meio de seca seriam interrompidos e o milagre ia surgir. Eu vejo apenas uma pequena mão. E quando vê você coisas pequenas, as coisas começam a atingir a tua vida. Ei, essa pessoa não tem valor. Quem somos nós para avaliar dessa forma? Essa pessoa não tem chance mais. As oportunidades fecharam para ela. Oi, acorda. Quem somos nós para fechar portas? Deus tem portas abertas para aqueles que se apresentam quebrantados na sua presença. Tanto para aqueles que não pecam, como praticantes do pecado. Porque não tem impecabilidade. Porque todo homem, diz a Bíblia, que diz que não peca é mentiroso. É o apóstolo do amor que falou isso. Mas aquele que tem um coração avaliado por Deus, maior é Deus do que o seu coração natural. Mas o seu coração espiritual, o espírito está ligado com ele. Ele disse: está perdoado, porque você está pedindo perdão no nome de Jesus. Ele levou sobre si todas as dores. Você sabe que ainda uma das coisas que mais atormenta as pessoas é o passado, mesmo de crente. Sabe que esse homem Elias sofreu? Ele derrotou 450 profetas de Baal. Jezabel disse para ele: eu sei aonde você mora, sei quem é os seus pais. Ele tremeu e fugiu depois desses milagres. Quando a alma entra em andamento, ela traz tudo a perder, porque perde a chance, não vê mais oportunidade. O nosso Deus é diferente. Nesses dias, principalmente na dispensação da fé, as oportunidades estão abertas, as chances estão abertas, o poder de Deus está muito mais afirmativo do que estava no velho, porque o velho era a sombra do que viria. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é a glória da segunda casa do que da primeira. A primeira era natural, a glória da segunda é espiritual, é onde o Espírito Santo habita em você. E as coisas têm que mudar. A fé tem que ser crescente, compreendendo a palavra. A fé cresce com a meditação da palavra. A fé cresce com a prática da palavra. Crescente, prática e meditação. Se eu não leio a Bíblia, como que eu vou crer nos milagres? Como vou ser despertado? Se eu não entro numa meditação, realmente, Senhor, que versículo maravilhoso. Mesmo que não haja fruto na videira, não haja uvas, não haja gado, não haja planta, eu todavia me alegrarei, porque ele está vendo o livramento de Deus e o melhor de Deus. Porque quem afirma dessa maneira não está vendo destruição, não está vendo ser um perdedor. Ele se enxerga dominando a situação. Olha que parece loucura, mas é, porque a Bíblia diz: a palavra de Deus é loucura para o mundo. Querido, desde criança eu aprendi isto. Não sou do mundo, no mundo eu não sou. É o que está em João capítulo 17. Jesus fazendo a sua oração sacerdotal: Pai, não os tire do mundo, livra-os do mal, livra-os do mal. Sabe por quê? Aqui ainda é território de Satanás. Então nós precisamos crer na palavra, porque a Bíblia diz: crendo na palavra, crendo, crescendo na fé, você pode orar, porque você está sujeito a Deus. Você resiste o diabo e ele foge de você. Eu não estou dizendo que você deixará de ter tentações. Eu não estou dizendo que talvez você não volte a errar. Eu não estou dizendo que você talvez não vai ter um descuido. Eu estou dizendo que você precisa manter-se vigilante e sóbrio, porque ao nosso derredor está um leão querendo nos tragar. Mas a Bíblia diz mais: precisamos não desistir nos nossos primeiros obstáculos. Você percebeu como que as pessoas desistem? Principalmente no financeiro, principalmente dentro do lar, em algumas coisas que você
prefere não ter o embate, o confronto ou a restauração e larga as coisas frouxa. E o diabo, ele faz tantas coisas contrárias e você perde a habilidade espiritual de como se conduzir. Não desista, porque você está sob prova. Não desista que se a pressão veio. E nem você e nem eu devemos avaliar porque um irmão está em prova. A primeira coisa que fala é que ele está em pecado. Quem disse isso? Jesus diz: tenha paz em mim. No mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo. Eu venci. Então eu estou ensinando. Nós vamos vencer como Jesus venceu. Agora, pintar o evangelho, água com açúcar, eu não posso. Mas uma coisa eu posso afirmar: Elias entendeu isso. Eu tenho entendido isso. Você deve entender isso: que todo problema tem uma vitória. Toda pressão tem um livramento. Toda doença tem uma cura. Porque você vai tomar posse daquilo que você crê. É claro que o pastor e irmãos e irmãs que têm os dons espirituais ajuda. A pessoa vem, ela precisa de um ponto de contato. Muitos até precisam de uma roupa. Não há problema nenhum de orar na roupa, de orar talvez até numa fotografia. Não, ela precisa de um ponto de contato, até a fé dela chegar. E quando ela nasce de novo, vem uma medida de fé. Aí ela cresce. Nós temos que ajudar. Sabe por quê? Tem muita gente fazendo do problema mais problema. O problema, você pode fazê-lo em vitória. É a maneira que você olha. Elias também passou um momento crítico. Ele se afastou na hora de uma pressão. Mas de muitas outras que eram para reagir com força, ele reagiu com força. Mas a Bíblia coloca uma situação que mostra uma fraqueza dele, para mostrar que o vaso é de barro. A essência, o poder vem de Deus. Tanto o Eli Parreira tem que lembrar disso. Quem prega o evangelho tem que lembrar disso. Os obreiros têm que lembrar disso. Pastor tem que lembrar disso. O dom foi dado por Deus para um fim proveitoso, para ser útil no corpo. E a essência, o poder é de Deus. Porque Deus, Ele se move na vida daqueles que se permite que Ele se mova. Havia uma chance para ter o livramento daquele período. Era uma pequena oportunidade. Estava na nuvem. Vai chover. Por isso que o agricultor, o sertanejo, é uma pessoa fabulosa. Que oração? Ele diz a hora por causa do sol. Vai chover por causa do vento ou da umidade ou a situação. Não, vai chover às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã chove. Sabe por quê? Ele aprendeu e ele crê dessa maneira. O que você vê e crê e aprendeu, praticou, acontece. As experiências mostram que as histórias são transformadas em oportunidades, chances novas, situações novas. Por isso que a igreja, ela prega o evangelho. É boas notícias. Para que haja uma oportunidade para mim. Haja uma oportunidade para você. Haja uma oportunidade para nós. Quem disse que você não pode sorrir mais? Quem disse que você não pode ser feliz? Quem disse que você não vai dar a volta por cima? Quem disse que você vai viver na mesmice, na pequenez, no desamor, na falta de afeição, na depressão, se diminuindo? Valorize você. Você tem valor, nós cantamos isso. Você tem valor. Porque você pertence a um reino vencedor. Você faz parte da igreja de Cristo. Como esse Elias poderia se mover aqui na igreja? Talvez
pelo sistema como ele, se entrasse um sistema de um profeta daquele tempo, ele não cheirava muito bem, não. Você já imaginou João Batista? Você imaginou Jeremias que andou nu para mostrar, através de uma mensagem corporal, chamar a atenção, criar um impacto, que Israel estava andando nu e imoral diante de Deus? Sabe onde ele terminou? Na cisterna. E eu falo para você, o nosso mestre terminou na cruz, porque ele se envolveu em deixar a sua glória. Ele abdicou-se de tudo, tirou a coroa de ouro, ou coisa melhor, e pôs uma coroa de espinho para dizer: eu amo você, Eli. Eu amo você, Maria, eu amo você, e eu te vejo já morando comigo aqui. É isso que as pequenas chances é dada a todos nós. E quando você vê falar que a chance brasileira é pequena, eu fico até chateado. Se está perto de mim, eu corrijo. Mas com educação, de uma maneira, eu procuro usar, dizer: não, nosso país tem a bênção de Deus. Você sabe que quando você leva para o espiritual, a pessoa não te contradiz. Você não precisa falar que ele não tem fé, que ele é ímpio, que ele não tem Jesus. Mas você entra com a palavra, mostrando e reafirmando que os valores que você tem são valores espirituais, e ele começa a enxergar você de outra maneira. E outra coisa, se não quiser enxergar de outra maneira, como diz, furou o papo, terminou com educação, pega o seu chapéu e vai embora. Não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o teu prazer está na lei do Senhor. Faça isso com categoria. Prega o evangelho com simplicidade. O Brasil, nós temos que entender que nós podemos mudá-lo através da fé, da oração, porque nós temos muito crente no Brasil. Nós temos milhões e milhões de crentes. E se o meu povo orar, se humilhar, se unir na visão que está da palavra, nós vamos estar permeados pela graça de Deus. Você quer solução financeira? Você deve ter uma chance. É claro que a gente fala sempre, quando precisa planejar, pôr a nossa vida do imposto de renda em ordem, precisa de um contador. Mas, quando é milagre financeiro, você precisa da chance pela fé na promessa de Deus. Você tem valor. Eu vejo pessoas formadas com 2 universidades. Muitas vezes tem direito, é psicólogo ou psicóloga, e não consegue uma oportunidade digna para ganhar um bom dinheiro. Mas é porque se vê pequena. Aquilo que você armazenou no teu conhecimento natural, faça uso, porque você que é cristão, armazenou no Espírito, faz com que esses valores espirituais transformem a tua inteligência para um longo alcance, porque as pessoas só vão admirar você, como admiraram Daniel, em 4 propositura governamental, um diplomata, porque havia um espírito de sabedoria nele. Era um homem simples, era um homem de Deus, que cria. Primeiro, não se contaminava, mas cria, é chance. E quando você começa a entender isso, as coisas começam a mostrar para nós. Tenha uma fé ousada, mesmo que seja criticado. Tem hora que eu tenho os planos, fiz muitos planos na igreja. Muitas vezes, não vai. Eu falo assim, eu não posso receber uma palavra dessa. A visão, a ordem não é ver o mar, a ordem é marchar. Marcha que o mar se abre. Tem hora que a gente não sabe se a água vai abrir, se você vai andar por cima, se você vai passar nadando. Você tem que crer que vai para o outro lado. Você tem que ter ousadia naquilo que você tem percepção para ser. Você tem e não usa, porque não usa a fé. Agora, se você tem e usa, é porque você está usando a fé. E você pode
aumentar o elástico, aumentar o que você tem, aumentar o que você deseja, tanto na saúde como no financeiro. Por quê? Quando nós queremos o bem para nós, nós queremos o bem do irmão. Só lembrando, tem certas coisas que passam aqui no meu espírito. Jesus falou: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então nós temos um poder a nosso favor, que é a palavra, a fé. Então você precisa ter um impulso para a realidade, nos momentos de perigo, nos momentos de adversidade. Não é parar, estou com medo, trava. É agora, é no nome de Jesus que eu vou passar. Satanás, ou você sai da frente, ou eu passo por cima. Eu vou atingir aquele objetivo. O que vai acontecer quando eu sair para marchar? Quando eu sair para marchar, o que vai acontecer é o que Deus programou para acontecer. A fé traz a existência das coisas que ainda não aconteceram. E eu ouvi isso. Isso é bobeira, hein? Trazer o que não aconteceu ainda. As pessoas querem fazer da gente, muitas vezes, quando você esboça alguma ousadia, no tempo de perigo, no tempo difícil, para você não crer no que você vai fazer. E tem pessoa que fica dizendo: é uma bobeira mesmo, sabe, eu não vou fazer isso não, é ridículo. Tem hora que é melhor fazer o ridículo e agradar a Deus do que agradar aos homens. Se Deus mandar eu deitar aqui, eu deito. Se for na hora para me humilhar, eu deito no chão. Eu posso estar de calça jeans, eu posso estar de terno, não importa. O importa é que eu quero estar transparente. Se Ele me deu perdão, eu quero estar perdoado. Se Ele me fez promessa, eu quero tê-las. Se eu preciso de um milagre, eu vou me apossar dele. E eu quero viver o melhor de Deus, os melhores dias. Porque se eu for ficar vendo o perigo, as doenças, as dificuldades, e atraindo para mim de uma maneira negativamente, porque eu penso errado, porque eu não pratico a meditação da palavra, porque eu não sou crescente na fé, eu vou ter dificuldade. A outra é: desenvolva atitudes que você nunca fez, com coragem. Mas pastor, como que eu vou fazer isso? É fazendo. Como? Fazendo. A coisa mais difícil que tem é quando Deus fala no seu ouvido. Aconteceu comigo. Sentou um irmão, ele não está aqui, eu posso falar, o angolano. Eu estava com um punhado de dinheiro que eu tinha trocado, pus no bolso, sentei perto dele. Antes da oferta, o Espírito Santo falou assim: dá tudo para ele. Eu falei: o quê? Dá tudo para ele. Eu falei: o quê? Olhei para ele e falei: dá tudo para ele. Só separei uma nota para dar de oferta. Tudo seu, põe no bolso, não conta nada agora. Era o dinheiro certo para pagar o aluguel da kitnet dele, das coisinhas dele. Irmãos, tem hora que a gente ouve a voz de Deus, que a gente acha que é o diabo que está falando. Tem hora que a gente tem que fazer coisas corajosas, porque eu tirei aquele dinheiro para um outro objetivo. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, eu recebi uma comissão que estava travada e o dinheiro veio. Acabou. Aí você fala: por que, pastor? Porque o dinheiro, o fruto da solução é Deus. Vocês estão me entendendo? Eu não estou cansando você. A realização do seu sonho é uma inspiração para superação. A inspiração do seu sonho precisa você ser inspirado a se superar, você avançar, porque Deus, Ele fala para que você comece a realizar coisas grandes. Volto no texto. Que diferença? Acabe vai para o entretenimento, vai para comer e beber. Elias
vai para o monte. Parece que é uma escolha oposta, diferente. Talvez as pessoas avaliando, você gostaria de ir com quem? Com o rei, uma pose social e comer e dar uma evidência, ou com o profeta que ia para o monte? Muitas vezes a gente é atraído para ir para a festa ou para o entretenimento, enquanto o altar fica para o último lugar. O que mudou e teve o milagre foi a escolha desse homem. E ele ouviu a voz de Deus. E quando ele viu a mão pequena, mas cheia de água dentro, manda avisar o rei, que há profeta em Israel, fala para ele acelerar a carruagem, porque vai chover. Eu falo para você, está no tempo de você acelerar a sua carreira da fé, porque as coisas que foram plantadas no nosso espírito, na nossa vida, são pequenas, mas para Deus são grandiosas. E pode o milagre estar pertinho, está na sua mesa, está dentro de você, e você não está sendo perceptível para isso. Não desconsidere as pequenas coisas. Saiba que os pequenos começos, as pequenas coisas, os pequenos valores te levam para grandes recompensas com Deus. Eu vou para o finalmente. Muitas vezes nós medimos as coisas pela ótica dos nossos olhos. E Deus está nos incluindo nesses tempos difíceis, muitas vezes ocultos, adversos pela política mundial. Que tal você ter paciência? Que tal você ter perseverança? Que tal você não desistir das promessas? Que tal você congregar mais e se unir no espírito, na alma e no corpo com os teus irmãos que têm a mesma fala que você tem, que têm os mesmos costumes que você tem, que têm os mesmos hábitos que você tem? Porque nós, para formarmos hábitos bons, segundo a palavra, nós temos que habitar em ambiente em que a palavra recheia o nosso coração, que a glória de Deus está presente, para cantarmos, para sermos perceptíveis. Pode até ter arrepio, pode até ser emocionado, mas vai entrar nessa percepção do Espírito, vai cantar espiritualmente, vai falar em línguas estranhas, porque quando você está na presença de Deus, você é batizado no Espírito Santo. Quem entra se molha. E quando você entra nessas oportunidades de Deus, Deus sempre começa a frisar: não importa a circunstância, venha ministério de louvor, não importa as circunstâncias, os indícios da falsa realidade ou da realidade, a promessa de Deus é predominante. Olha aqui, é uma safra de idade, de adolescentes, que os mais experientes ensinam os mais novos. E o que acontece? São os nossos melhores guerreiros. Sabe por quê? Quando você despreza pela ótica e não dá a chance ou as oportunidades, acontece como Davi, vai no meio da família e fala: por que você está aqui? Você não é guerreiro, você veio caçoar de nós, o que você está falando? Mas Deus olha agora e na frente, e Ele olha você, aumenta a sua visão, aumenta a sua chance, aumenta a tua oportunidade. Veja como Ele está vendo. Não fique incrédulo de precisando 7 vezes para ver. Creia na primeira. Creia na primeira oportunidade. Não importa, eu creio. Não importa, eu aceito. Não importa, eu recebo. Não importa, amém. Amém. Tem hora que a gente quer analisar a pregação, seja de A, B ou C, pelo intelecto. Esqueça o intelecto. Deixa o Espírito filtrar para você aumentar por dentro.
E aquilo que é teólogo, encosta, analisa outra hora. Deixa a palavra de Deus permear o teu coração, porque quando Deus faz a promessa, Ele lembra: quem fez promessa é Deus, fiel é aquele que fez a promessa. Mas pastor, eu sou apenas uma simples ouvinte, um ouvinte, eu não tenho essa força que o senhor está falando. Provérbios, terminando com isso, 25:11, como maçãs de ouro, em salvas de prata. Será que eu chamaria a atenção? Maçãs de ouro, numa salva brilhante de prata. Você iria: meu pai, que peças preciosas, lindas, de ouro, de prata, como maçãs de ouro, apresentada em salva de prata, uma bandeja de prata. Assim é a palavra de Deus, dita a seu tempo. É tempo da tua vitória como cristão. É tempo de pegar as coisas pequenas da tua fé, transformá-la em grande. Foram fazer uma viagem aqui em Foz do Iguaçu. Uma criança caiu na água. Joga o salva-vida, joga a boia. O primeiro que jogou, a criança pegou, mas a corda não estava amarrada. Teve um esperto que correu e jogou e segurou. Isto é nós que estamos ouvindo a palavra e crendo. Nós recebemos o suporte, nós podemos salvar outros. Mas mesmo assim, nas suas dificuldades, todo dia Deus está jogando um salva-vida para você. Ele jogou para mim ontem. Passou uma mulher de uma igreja de carro em frente do meu escritório, lá em cima. Ela parou o carro e mandou uma mensagem para mim. Ela é psicóloga de uma outra comunidade. Pastor, eu não sei se o senhor está precisando de alguma coisa, mas o Senhor mandou dizer 2 vezes. Eu tive que parar. Não temas, pastor. Não temas. A solução está contigo. Irmãos, Deus faz das coisas pequenas. E ela até pôs assim: estou até constrangida de falar isso, mas eu não posso resistir. Então eu quero dizer para você: quando Deus te usa, Ele quer usar você e quer usar a teu favor também. E você é melhor do que você imagina. Você possui mais do que você imagina. Você pode ter, usar e agradecer ao Senhor, porque gratidão abre portas, fé continua portas abertas, porque você é viável, você tem solução. Você é o melhor de Deus. Olharam para Davi, não desprezaram, mas era o melhor de Deus. O que os olhos dos homens desprezam, Deus valoriza. Está sobre você o Espírito do Senhor. Está dentro de você o Espírito do Senhor, para que você tenha uma dinâmica diferente, um alcance maior, pensar grande e realizar coisas grandes, a começar de coisas pequenas, e profetizar. Eu creio. Terminando dizendo: nunca diga não há nada. Não há nada em casa, não tenho dinheiro, não vejo solução, não há nada para mim, é só para os outros. Há tudo para você. A Ele a glória, a nós o favor. Ele diz: aos seus filhos Ele dá, Ele sustenta, Ele provê
enquanto dormimos. Imagina trabalhando, imagina descansando, Ele já atribui e acrescenta, trabalhando muito mais. Trabalhe para Jesus, trabalhe para você, creia. Eu estou vendo a solução, meu Deus, aquilo que parecia que não havia nada, eu estou vendo tudo. A solução não está nas minhas mãos, mas está no poder e a essência que está em mim. Glória a Deus. Seja Deus louvado. Vamos cantar?